Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós hoje vamos falar sobre o empirismo, importante movimento filosófico do século XVII e século XVIII. Como vocês já sabem, haverá um artigo, texto, com material de apoio nos meus blogs, Ser Escritor e Comportamento Crítico, que você tem acesso por meio do meu site, o www.doutorsilverio.com, onde tem um link para esse material de apoio. Estamos começando hoje empirismo e iremos nas próximas semanas, cada semana, abordar um filósofo diferente dentro desse movimento filosófico. Com relação ao racionalismo, que se contrapõe ao empirismo, já temos uma playlist no nosso site, no nosso canal no YouTube, abordando os principais filósofos do movimento racionalista. Vamos lá, o empirismo... por favor, antes de começar, não esqueça de fazer inscrição no nosso canal no YouTube, para que você possa receber os avisos e ser informado dos vídeos de filosofia que nós constantemente fazemos. Tá bom? Então vamos lá. Empirismo. Século XVII e XVIII. Os principais autores desse movimento filosófico são os filósofos Francis Bacon, com certeza este é o fundador desse movimento, ainda no século XVII, já que ele nasce em 1561 e vem a falecer no ano de 1626. Temos Thomas Hobbes, 1588-1679. Temos também John Locke, que nasce em 1732 e vem a falecer em 1704. George Berkeley, de 1685 a 1753. E David Hume, de 1711 a 1776. Esses 5 filósofos são os principais filósofos dentro do movimento empirista. Repetindo, o Bacon, o Hobbes, o Locke, o Berkeley e o Hume. Haverá um vídeo para cada um e conforme for fazendo a publicação do vídeo, farei também a publicação de um artigo com material de apoio nos meus blogs. O termo empirismo, ele não é um termo que surge no século XVII ou XVIII. Na verdade, vem lá da Antiguidade Clássica. Aristóteles, no século IV a.C., já nos fala em empirismo, ele já adota essa abordagem. Inclusive, a expressão que vocês vão encontrar muita gente boa falando na rede, a tábula rasa, se referindo ao John Locke, na verdade pertence não a Locke, e sim ao Aristóteles. Tábula rasa significa o quê? É como se fosse uma folha em papel em branco, onde nada foi escrito, fazendo uma referência ao nosso entendimento. Quando nós nascemos, nada foi escrito aqui no nosso entendimento. Não conhecemos coisa alguma. Tudo que depois irá ocupar espaço no nosso entendimento foi proveniente da experiência. Que, aliás, é esse o significado da palavra empirismo. Essa palavra ela vem inicialmente do grego, depois passou para o latim e chega em português e demais línguas, no nosso caso aqui como empirismo, mas significando, desde lá os gregos antigos, experiência. O que eu quero dizer com isso? Que esse movimento se baseia na ideia de que todo conhecimento que há no nosso entendimento, aqui dentro, ele é proveniente da nossa experiência. E de que forma? Por meio dos nossos sentidos. A nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso tato. Os nossos 5 sentidos, nós vamos obtendo as informações provenientes desse mundo externo, que irão proporcionar o conhecimento que há de ficar em nosso entendimento. O empirismo, ele não irá aceitar as assim chamadas ideias inatas, inatismo, muito comum naquele outro movimento, racionalismo, que mais tarde, se você tiver interesse, você pode ir na playlist correspondente, onde haverá vários vídeos sobre racionalismo explicando em detalhes.
Então o racionalismo, ele entende que nós já nascemos com algumas ideias, com algumas informações, que talvez você precise de um tempo para despertar essas ideias, despertar esse conteúdo, para tomar ciência dos mesmos. Mas eles são inatos, são universais. Eles não pertencem a algo que você aprenda. São geralmente ideias vinculadas à lógica ou à matemática, além de alguns conceitos, como de Deus e do próprio eu. Mas para os empiristas, todo conhecimento ele é obtido por meio da experiência. Então não existe as ideias inatas. Ele vai então se contrapor a este outro movimento que é o racionalismo. Diga-se de passagem, na Europa, na França, na Alemanha, na Europa como um todo, predomina os filósofos racionalistas. O empirismo é um movimento basicamente britânico. São ingleses, você tem o David Hume, que é escocês, mas é o Reino Unido. Estamos lá na ilha, e na ilha nós temos o empirismo. No continente nós temos os racionalistas. Uma ideia geral. Se bem que, no decorrer do século XVIII, após a morte do rei Sol, Luís XIV, e até a Revolução Francesa até a Revolução Francesa, o início dela, o que nós temos? Nós temos o movimento do iluminismo. E esse movimento irá fazer uso das ideias dos empiristas britânicos, até para se opor ao racionalismo que então predominava na França. Então já falamos que os empiristas são contrários às ideias inatas e que eles também se opõem também ao racionalismo. Já falamos também que o conhecimento ele é proveniente da experiência e também é obtido por meio dos nossos sentidos. E esse movimento, normalmente, ele é tratado muito em termos da teoria do conhecimento, da epistemologia, de como nós obtemos o nosso conhecimento. Mas ele não é só isso. Esses filósofos tiveram importantes contribuições também na política. Veja, por exemplo, a ideia do contrato social, que estará presente no Hobbes e no Locke, e até mais tarde no Rousseau, mas esse já é um iluminista, um pezinho no romantismo. Mas a ideia do contrato social surge dentro do movimento do empirismo, que seria, ou também de uma constituição primordial, uma constituição originária, ou seja, que o povo e o monarca, em algum momento da origem da civilização, da sociedade, teriam se reunido, hipoteticamente, para fazer um acordo de como seria montado o Estado, como seria criada a sociedade civil. Então é uma discussão dentro da questão política da Inglaterra e da muito associada à liberdade. Até que ponto que os súditos do rei têm ou não têm liberdade? Essa liberdade é maior ou menor? Então essas questões políticas foram muito discutidas. A questão da religião também. Por via de regra, há uma tolerância à religião, até porque se acreditava que, havendo uma tolerância maior para com a religião, isso favoreceria o comércio. E favorecendo o comércio, você favorece o lucro, você favorece o enriquecimento da nação. Agora, havia duas ressalvas em geral na maioria desses pensadores, que seria o ateísmo e a religião católica apostólica romana. Muitos entendiam que a Igreja Católica, por ter como líder um estrangeiro, o Papa, que estava em Roma, seria prejudicial aos interesses da Inglaterra. Por sua vez, o ateu, ele não era visto como alguém confiável dentro do arcabouço jurídico, porque ele não poderia empenhar a palavra em nome de Deus, porque ele não acredita em Deus. Então, ele é visto com desconfiança. Então, tanto na parte do ateu, tanto da parte da Igreja Católica, essa questão da tolerância não está presente. Mas da parte desses filósofos há, em geral, uma preocupação grande com a tolerância, até em virtude de vários conflitos religiosos que estavam ocorrendo na Inglaterra e conflitos muito sérios dentro dessa esfera religiosa e política também.
Então falamos do contrato social, dos contratualistas, que seria o Locke, o Hobbes e o Rousseau mais tarde. Falamos da moral, que estaria vinculado a... não, na moral não falamos. A moral há de desembocar no utilitarismo e no convencionalismo. Cada autor vai desenvolver mais ou menos a moral de uma forma própria, mas sempre vinculada à utilidade que esse comportamento moral vai ter, não só para o indivíduo, para os seus próprios interesses, mas para os interesses do grupo social, da sociedade. Vai ter em termos de utilidade, qual a utilidade social que essa moral vai ter, que esse comportamento moral vai ter. Já que eles não vão aceitar uma moral divina proveniente de textos na Bíblia, da Revelação, ou de qualquer moral inata que venha a partir de uma ideia que você possa ter desde a origem, desde o seu nascimento, porque eles não acreditam em ideias inatas, eles não acreditam nessa universalidade. Então a moral tem de estar vinculada ao dia a dia, à sociedade, ao cotidiano do seu dia a dia. E veja bem, e tudo isso há de desembocar em quê? Numa maior liberdade, uma liberdade política, uma liberdade social, uma liberdade individual. Então, frisando a parte epistemológica, teoria do conhecimento, onde todo conhecimento que nós temos do mundo há de provir única e exclusivamente da experiência que nós temos nesse mundo. Quando nós nascemos, nós nada sabemos. Nós chegamos aqui como uma folha de papel em branco, onde coisa alguma foi escrita. Então, a partir das nossas vivências externas e internas, nós vamos aprendendo. E nós vamos aprendendo por meio dos nossos sentidos. Eu falo em experiências internas porque há os processos cognitivos, como a memória, o raciocínio, as emoções, como o amor, o ódio. São coisas que, veja, você vai saber o que é o ódio, ou vai saber o que é o amor, quando você estiver apaixonado, você vai saber o que é uma paixão. Quando você estiver amando, você vai saber o que é o amor. Se você tiver alguma vez odiar alguém, você vai saber realmente o que é o ódio. Uma vivência interna. Você sentiu aquilo em você. Então é uma outra forma de você descobrir. Você tem as vivências que vêm de fora, externas, e tem as vivências internas. Mas sempre após uma experiência, após o seu nascimento, você nasce vazio. Então o empirismo, destacar, é uma importante escola filosófica que há de ter reflexos na ciência moderna e há de ter reflexos também em vários movimentos filosóficos posteriores. E, inclusive, veja bem, isso é muito importante, tanto o racionalismo, que nós, como eu já falei, temos vários livros em outra playlist, inclusive material de apoio no blog, tanto o racionalismo, tanto o empirismo que estamos começando hoje, todos esses filósofos juntos, aonde desenvolver várias ideias que vão desembocar posteriormente no iluminismo, na França do século XVIII, e também no Immanuel Kant, o criticismo do Kant, o grande Kant que vai trabalhar todas essas ideias e fazer uma nova proposta que vai mudar drasticamente os rumos da filosofia. Nós temos a filosofia antes e após Kant. Então, é basicamente a grande importância que todos esses filósofos têm, além de nos fazerem pensar. A filosofia, o mais importante que há na filosofia, é nós aprendermos a pensar, não é meramente memorizar o que fulano, beltrano, ciclano disse. Não. É pensar conjuntamente com eles, voltar a pensar os problemas que esses filósofos pensaram, e a partir daí fazer um uso da nossa razão, afiar o nosso maior instrumento de conhecimento, que é a nossa razão. Fazer com que ela fique afiada, fazer com que nós fiquemos mais críticos diante da realidade, diante das coisas que se apresentam a nós. Então essa é, no meu entendimento, a grande importância de você estudar não só o empirismo, mas outros movimentos filosóficos importantes. Tá? Aprender a pensar de modo crítico. Bem, pessoal, tá? Curte aí o vídeo, deixa um comentário. Conforme o teu comentário, nós poderemos trabalhar outros pontos em outros vídeos. Tá bom? Então, olha, muito obrigado pela sua presença até aqui.
e